bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor Celso Castro, professor do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. O objetivo da conversa com o professor Celso Castro é a terceira edição do seu livro O Espírito Militar. A primeira edição foi em 1990, a terceira agora em conjunturas radicalmente distintas, né? E vamos bater um papo sobre essa questão, o que é o espírito militar, né? Eu, Celso, minhas passagens rápidas pelo começo da República, quando o meu trabalho de doutorado foi sobre Canudos, eu tinha de passar, claro, sobre a questão militar no final do Império, né? A formação ali do Exército durante a República e depois dos acontecimentos de Canudos em 1896, 1897. Tal. Então, eu passava ali, li um material, na época, as Ordens do Dia, que era um material riquíssimo, né? Para entender a questão da Guerra de Canudos. Então, vendo justamente seu livro, primeiro agradecendo, claro, a gentileza de você ter atendido o meu convite, eu acho que a primeira questão, eu sei que é uma espécie de Deus dessa obra, uma pergunta muito aberta, mas você começou a fazer pesquisa em 1987, quer dizer, portanto, no início do processo de redemocratização no Brasil. Hoje, o Brasil vive uma realidade muito distinta. Você faz questão na terceira edição de destacar isso. Mas a primeira questão, como é que no seu estudo, é um estudo não da AMAN, como você fala, mas na AMAN, você faz questão de... como é que essa construção da identidade militar? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar sobre do livro, está aqui só para mostrar a terceira edição. Você disse que foi publicado em 1990, muito diferente. Antes de falar e para hoje, aquilo que eu acho que permanece, né? Quer dizer, a continuidade. Quer dizer, eu acho que a construção desse espírito militar continua basicamente a mesma na AMAN. O processo de socialização militar, né, que eu estou chamando, que continua a mesma. Aliás, eu acho que é um processo da República, pelo menos desde os anos 30, símbolos, né, o patrono, uniformes, uma série de questões ligadas à formação do oficial na AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, tinha outro nome na 1930, mas, enfim, continua basicamente a mesma. É um fenômeno de longa duração, que pressupõe o quê? Fundamentalmente, a construção de fronteiras simbólicas entre o militar e o mundo civil, né? O mundo habitado pelos militares e o mundo dos civis. Civis, paisanos, né? Como falam entre si, evidentemente é um termo mais depreciativo, né? Publicamente, os militares sempre vão ser civis. Mas isso é muito marcante. Quer dizer, a construção dessas fronteiras envolve também um processo de, por contraste, diferenciação. Todo o processo de identidade, de construção de identidade, ele é relacional e cria, né, visões diferentes sobre o que somos nós e eles. O que é o nós aqui e o eles lá fora, ou seja, o mundo militar e o mundo civil? Ou aqui dentro e lá fora. Eu me lembro que no início da pesquisa de campo, eu acho que teve uma importância na época por ter sido a primeira pesquisa de um antropólogo, assim, entrando na caserna, né, quer dizer, eu não estava trabalhando com material secundário, revistas, ou mesmo entrevistas fora da caserna. Estava entrando lá como antropólogo jovem, fazendo mestrado, tinha 20 e poucos anos. Mas esse processo colocava do lado... Assim, eu ouvia muito falar, não, porque lá fora, não sei o quê. No início, eu falava, lá fora? Lá fora onde? Em Resende, né? Que é a cidade... Não, lá fora é o mundo civil, né? E as características diferenciais sempre colocar o valor positivo no mundo militar e o valor negativo no mundo civil, por contraste. Exemplo, os militares são mais patriotas, os civis não estão nem ligando aí para as coisas e tal. O mundo militar é mais organizado, o civil é mais organizado. Aqui tem companheirismo, união, aí fora é individualismo, cada um por si. Né? Aqui você está, né? Aí é falta construindo isso, por contraste. De um lado, aquelas coisas negativas as positivas. Evidentemente, isso são modelos, né? Claro que os militares individualmente vão distinguir entre indivíduos militares e indivíduos civis diferentemente, mas como atacado, vamos dizer, como construção de identidade, isso era muito forte.
continua basicamente a mesma coisa. O que mudou foi o contexto, vamos dizer, externo, né, no qual essa identidade se constrói. Aí eu respondo a outra parte da sua pergunta, né, quando você mencionou conjunturas diferentes, de fato, em vários sentidos. Num sentido histórico, vamos dizer, do contexto político brasileiro mais geral. Eu fiz a pesquisa 87, 88, a gente estava Nova República já tecnicamente, né, se a gente considerar 85 como um marco ali do fim do regime militar de 21 anos, um período autoritário longo, uma participação ativa dos militares no centro do poder. Né? Quer dizer, eu prefiro caracterizar o regime como militar do que civil-militar, como hoje está sendo mais comum falar, porque, de fato, a instituição militar é que dava os limites e a tônica da coisa. Né? Quer dizer, eu acho mas, enfim, isso é outra discussão. Mas já estava no processo de transição, se a gente considerar também 88, a Constituinte como um marco, era o início de um momento no qual os militares estiveram afastados da política, ou afastados como instituição do centro da arena política. Isso a gente pode dizer se olhar o período desde a República. A República começou com um golpe de Estado, sabe? Uma parte dos militares, enfim, mas tecnicamente é um golpe de Estado que derrubou, né, enfim, a monarquia e tal. De 85 até 2018, né, no final de 2018 tem a eleição do Bolsonaro, mas antes disso, acho que já tem alguns eventos que marcam, né, o reaparecimento dos militares na política como instituição. A gente tem 33 anos, durante os quais não tivemos notícia de golpes militares, tentativas de golpe, ameaças quarteladas, pronunciamentos, né, de oficiais da ativa, manifestos dos coronéis, prontidão nos quartéis, as coisas que pontuaram contra golpe preventivo, né? Quer dizer, o vocabulário é vasto, como você sabe, da história republicana. A gente não teve. Quer dizer, e teve hiperinflação, teve impeachment de Collor, teve... Eu me lembro que no início falava, mas a prova dos 9 é se o PT chegar ao poder. Isso. Lula vai poder assumir? Lula foi e assumiu. Quer dizer, os militares, como instituição, não se manifestaram, né, no centro da arena política. Evidentemente, é outra coisa, o pessoal na reserva, né, contra mais, aquela coisa toda, mas, enfim, oficiais na reserva. E, eventualmente, um general indo para a reserva, na despedida, fazer um discurso meio cifrado, né, cólera das legiões, alguma coisa que, enfim, mas não teve. Né? Então, eu acho que o contexto, hoje em dia, é diferente. Quer dizer, os militares hoje estão participando da política, numa quantidade não Nova República, né? E numa qualidade não vista. Eu acho que um marco disso, eu fiz uma entrevista com o general Vilas Boas, né? Em 2019, foi comandante do Exército, né? Enfim, governo Dilma e Temer, até o iníciozinho do governo Bolsonaro. E o fato, depois essa entrevista gerou um livro, né? Uma conversa grande, que é a visão dele sobre, enfim, a vida dele, né? A trajetória de vida, mas tem o episódio dos tweets, 2 tweets, né? Que ele fez em abril de 2018, véspera do julgamento do habeas corpus do Lula no STF. Isso gerou uma mídia impressionante, foram centenas mesmo de matérias. O Clipping da FGV pegou mais de 300 matérias sobre isso. Praticamente, dele ter declarado que o texto previamente com os colegas do alto comando, enfim, discutiu isso internamente. Então, aí passa a ser alguma coisa institucional e não individual, na medida em que ele discorda disso, ele acha que não cruzou a linha, né, que separa militares da política, e que foi um alerta e não uma ameaça. Respeito à posição dele, não estou questionando, só cruzou uma linha e acho que foi recebida como uma ameaça. Mas, enfim, isso foi 2018, mas isso acho que marca uma nova participação militar na política que não vimos no final dos anos 80, 90, 2000, as coisas não. A gente até esquecia que não conheciam as pessoas. Hoje a gente conhece o nome de 10 generais ou almirantes que estão no governo. Antes ninguém nem sabia o nome dos comandantes, né? E teve uma série de episódios em que, publicamente, através das mídias sociais, militares ativos foram se manifestando. Teve o episódio, né, do general Pazuello também, que foi
na passeata, motociata, né, do Bolsonaro, enfim, depois disso que foi só um passeio de motocicleta esportivo, mas, enfim, em geral, da ativa participando. Quer dizer, eu acho, além da quantidade, né, de pessoas que estão participando. Então, são dois contextos, acho que diferentes nesse termo, e me alonguei um pouco aqui, mas tem muita continuidade em termos de formação, né, aquilo que é o espírito militar, a construção do espírito militar. Celso, você tinha alertado para a questão do recrutamento endógeno, né? Sim. E que isso poderia ter consequências até políticas tal, né? Como é que é isso? Quer dizer, que você explica isso um pouquinho melhor para quem nos acompanha, por favor. Tá. Isso já na época que eu fiz a pesquisa na MAN, além de, vamos dizer, métodos mais antropológicos ou sociológicos, né? Observação participante, acompanhar aulas, conversar em entrevistas e tal, eu também consegui muitos dados quantitativos. Me interessei muito por uma discussão antiga, que era sobre a origem social dos militares. Isso é uma discussão antiga, depois o Alfred Stepan escreveu também sobre isso. Os oficiais, o que é classe média, classe alta, está diminuindo, está proletarizando, como muitos militares falavam na época. Tinha uma discussão que pressupunha que, de alguma maneira, o comportamento político tinha algum tipo de relação com a origem de classe, né? Enfim, tem uma dimensão marxista disso, né, que é como um reflexo, o braço armado da burguesia, alguma coisa assim. Na ciência política tinha outras tradições que viam como uma espécie de algo no meio moderador, né, se for classe média, enfim. Só que quando eu peguei os dados, Vila, e dados dos anos 70, desde os anos 40, na verdade, já tinha, né, o Stepan, peguei a mesma fonte, são os anuários estatísticos, e eu fiquei impressionado que, ao longo dos anos 80, na época que eu pesquisei, metade dos cadetes eram filhos de militares. Metade. Quer dizer, uma única categoria profissional respondia por metade do recrutamento. Então, para mim, não faz sentido discutir se é classe média, alta e tal. A questão está mal formulada, né? A gente, como cientista social, a pergunta está errada. Porque depende de onde você colocar militares. Se botar em classe média, como o Stepan colocou, a maioria é classe média. Mas e se a pergunta for por que 50% de filhos militares? Além disso, tinha uma outra série de dados, também impressionante, que de 76 a 85, se eu não me engano, período de 11 anos, 91% dos cadetes que entravam na MAN já tinham estudado em colégios militares antes. 91%, viu? Então, ou em colégio militar, ou na escola preparatória, que era de 3 anos na época, né, que valia o ensino médio de hoje, ou na escola naval, da aeronáutica, alguma coisa. E veja só, dos 50% filhos de militares, podia ter sobrinho de militar, neto de militar, ou seja, tecnicamente seria errado chamar de casta. Casta tem uma outra dimensão, nas ciências sociais, remete muito à sociedade indiana tradicional, mas é uma concentração na própria instituição impressionante, e que não havia antes. Nos anos 40, você tinha 20% de filhos de militares, né? Quer dizer, isso é um processo crescente de recrutamento endógeno. Vai chegar a 60% de filhos de militares no início da década de 90. Tá? Então, essa geração pegando, por exemplo, o mais antigo, já o Helena. Helena é de 69. Bolsonaro é de 77, o ano de turno, né? Que é o ano de saída da AMAN. Vilas Boas é 73, Mourão, nosso vice-presidente, é de 75, o general Ramos é de 79, ou seja, esse grupo, aliás, todos que eu mencionei, à exceção do Bolsonaro, filhos de militares também. Então, quer dizer, esse grupo de generais que, em parte por uma coincidência, vamos dizer, geracional, etária, chega ao governo e passa a ter uma participação política, é fruto de uma geração extremamente militarizada nesse sentido, de estar, né, fechada no mundo militar. O livro do general Vilas Boas, para citar mais uma vez, que eu acho muito interessante, não estou legislando causa própria, a visão é dele, eu fui o entrevistador, evidentemente tem uma participação na feitura, no processo, mas a visão dele, acho que é muito relevante em vários aspectos, tá? Eu vou citar 2 só. Um tem a questão do anticomunismo, se quiser eu posso comentar, mas a outra é que quando ele fala da vida dele toda, é imerso na caserna. Ele é filho de militar,
Ele fala: minha mãe é como se fosse, né, a esposa do pai militar, é como se tivesse sido mãe dos subordinados também. Minha mulher, a mulher perfeita de militar, sempre me acompanhou na carreira, nas mudanças, cuidando da família, me dando suporte. Os amigos todos que ele fala, Etchegóin, né, que é o primo irmão por afinidade dele, e é o mundo militar. E ele fala que a primeira vez que ele passou a conviver com civis mais sistematicamente foi quando ele foi fazer um curso na ESG, Escola Superior de Guerra, quando ele tinha 49 anos. Viu? Então, assim, até os 49 anos, ele tinha interações, mas superficiais com o civis. O oficial do Exército brasileiro, ele se muda de ano em ano, fica 3 anos ou mais numa guarnição. É uma característica, né? Isso rompe os vínculos locais com a sociedade civil, mesmo com a família de origem, muitas vezes, que você visita nas férias, você passa a conviver em vilas militares, prédios militares, colégios militares, clubes militares. Meu pai era oficial do Exército, meu pai fez a AMAN, muito antes, na turma de 54, já estava na reserva quando eu fiz a pesquisa, mas eu fiz prova para o colégio militar e entrei, eu estudei só 2 anos no colégio militar, né? Mas eu fiz prova de admissão e entrei com 9 anos no colégio militar do Rio de Janeiro. 9 anos de idade. Então, imagina, essas pessoas, 91% já tinham estudado antes. 10 ou 14 anos, se fosse preparatório. Quando sai da AMAN com 20 e poucos anos, por isso que eu digo, o civil é uma ficção quase. De fato o mundo civil, esse mundo, né, dos países, é outra coisa. Com coisas, evidentemente, as positivas do lado militar. Eu me lembro no início da pesquisa de campo oficial, uma vez contando, um cadete tinha sido expulso, porque foi pego, tinha roubado tênis, um colega. Sei lá, botou na mochila e tentou, sei lá, sair, pegaram, foi expulso. Ele me falou: não, aqui é expulso, isso aqui não pode virar paisanaria. Isso aqui não pode virar paisanaria. Quer dizer, é evidente que vão dizer: não, mas nós também somos cidadãos, também somos, todo mundo é civil, né? Mas essa construção de 2 mundos com éticas diferentes é muito forte. A questão da cola é um exemplo que eu adoro ajudar. Eu ouvi inúmeras vezes na AMAN, na pesquisa e fora, durante esses anos todos. Olha só, cola. O sujeito foi pego colando aqui dentro, está fora, está expulso. Aí fora, na faculdade, imagina, ninguém está nem aí para a cola. Isso sempre afirmado uma distinção ética, né? Agora, eu te pergunto, Vila, você se formou em Ciências Sociais, né? Eu fiz História, mestrado em Sociologia e doutorado em História. Bom, você fez História. Você ficou em classificação por nota na sua turma? Você foi o quinto? Você sabe que eu nem não tenho a mínima ideia. Sabe? Eu não faço a mínima ideia de que classificação eu fiquei na minha turma. Não tem. Por quê? Alguma vez, para algum concurso, emprego, entrevista, te perguntaram da sua classificação na escola? Para mim, nunca perguntaram. E nunca fez nenhuma. Zero diferença. Agora, na AMAN, eu fiquei muito surpreso que todo cadete sabia não só a sua classificação no ano, como de todos os colegas. Ele, nono, mas bobeou agora, caiu para 16º. O outro, que era o 25º, nossa, está ameaçando o nono já. Então, essa coisa, o 01, 02, 03, que a gente, né, ouve falar muito em outro contexto, os cadetes zero, o que é cadete zero? O 01, 02 até o 09, são posições de prestígio e importância dramática na carreira deles. Por que dramática? Porque a hierarquia militar ela é separada num grupo de pares pela nota, pela classificação escolar da AMAN, que vai acompanhar o indivíduo a carreira inteira. O almanaque militar segue a ordem de classificação de nota da AMAN. Isso, os civis, por isso que eu digo, o espírito militar, leia um livro para entender como é que funciona isso. O sujeito vai escolher a arma que ele quer servir no final do primeiro ano, no início do segundo ano, se vai para a infantaria, cavalaria, artilharia, conforme a classificação. Primeiro colocado, escolho isso. O último não escolhe, é o que sobrou. Ele vai escolher o local de servir quando sair da AMAN, conforme a classificação. Existe uma precedência hierárquica, regulamentar e formal entre cada posição, ou seja, o 01 é superior hierarquicamente ao 02. Daí vem a expressão antiguidade é posto. Antiguidade não é idade etária, antiguidade é a classificação escolar.
O sujeito vai entrar na lista de promoção durante toda a carreira conforme a nota da AMAN, a classificação da AMAN. Isso não vai ser mudado nem na ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento, que ele vai fazer uns 9, 10 anos depois, nem na ESSENI. Ou seja, a sua nota da AMAN é uma questão fundamental da sua carreira. Imagina você deixar alguém colar neste ambiente. É um crime hediondo, porque está fazendo algo contra você, porque ele está passando à sua frente, vai ser promovido primeiro, vai escolher as coisas primeiro. Aí, vamos dizer, uma visão sociológica sobre a cola, e não uma coisa de distinção ética. O mundo civil, como eles dizem, faz a menor diferença. Irrelevante, nem sei minha classificação. Deve ter curiosidade até de ver, mas nem sei se tem registro disso em algum lugar. Para eles é uma questão de vida ou morte. Então, estou chamando a atenção, acho que o exemplo da cola é bom, porque eles naturalizam tanto. Diferente aqui dentro, a gente não aceita, e lá fora é essa bagunça, né, de alguma forma. Quer dizer, isso vai... Agora, o ambiente externo muda. Quando eu fiz a pesquisa, o cadete às vezes saía no mundo civil e era hostilizado. Quem vocês, torturadores, não sei o quê, as garotas não queriam namorar. Né? Quer dizer, evidentemente, essa visão de uma distinção moral, social, bastião da nação, reserva moral e tal, que é construído lá dentro, lida com um ambiente externo que muitas vezes não é favorável. Você é justamente num ponto que você destacou anteriormente, Celso, tem essa invenção que você chama de invenção do civil, né? Até para contraposição em relação ao militar, e esses dois mundos, né? Que não sei se eu estou correto, esses dois mundos que não dialogam, né? Não há diálogo entre esses dois mundos. Como é que é isso, a questão da invenção do civil? Isso ficou tão mais claro para mim ao longo do tempo, mas na AMAN já era claro quando eu fiz a pesquisa. Não é que dois mundos não dialoguem, mas eles têm características claramente diferenciadas. Né? O militar fala muito isso. Você identifica o sujeito andando na rua, você sabe que ele é militar, pela postura, pelo gesto, pela voz, mesmo que não esteja fardado. Quer dizer, tem um monte de características pessoais, individuais e coletivas que eles vão associar um mundo e outro. Repito, isso são modelos ideais, tipos ideais, né? Individualmente vai ter diferença. Mas a construção da identidade militar pressupõe a invenção do civil, a construção do civil como uma categoria, por contraste, para contrastar. Eu dou um exemplo aí no prefácio do livro, que pode parecer trivial, mas que eu acho que não é. Você me perguntar, Celso, como é que você se define, sua identidade pessoal? O que é que você é? Eu fazer essa pergunta para você. Bom, eu sou brasileiro, homem, professor, antropólogo, marido da Elizabeth, pai de 3 filhos, vascaíno, torcedor glorioso do Vasco da Gama, está em má fase, mas enfim. Sou vegetariano, eu podia elencar 20 coisas, viu? E me lembrar de falar, eu sou civil. Você também podia falar, olha, eu sou isso, eu sou civil. Só faz sentido quando você está interagindo com os militares. Para o militar, quer dizer, ser militar é o que vai definir o seu lugar no mundo, perante a sociedade, perante o grupo que ele está, né, interagindo com uma concentração muito grande. Então, tem esses dois mundos que eles naturalizam, como se o mundo fosse dividido entre o mundo civil e militar. Outro exemplo, várias vezes, eu sempre aceitei convite, participei, colaborei com a instituição militar, sempre fui respeitado, também sempre, enfim, falei tudo que eu, como pesquisador, achava, nunca me autocensurei, nem deixei de usar nenhuma expressão, entendeu? Nunca chamei golpe de 64 de revolução, ou movimento de 64, eu acho que foi um golpe de Estado, ponto, mas fui respeitado muito por isso. Agora, essa ideia dos dois mundos é muito forte. Várias vezes eu ouvi falando, não, porque o sistema militar de ensino, pelas leis, ele é separado, não é o MEC que regula o currículo das escolas militares e tal, né? Isso, pela legislação, é uma coisa à parte. Mas eu vi várias vezes militares falando, tem um sistema militar de ensino, isso aí é o sistema civil de ensino. Eu sempre corrijo, dizendo, desculpa, não existe sistema civil de ensino. Existe sistema nacional de ensino. Parece um detalhe, mas não é. Não é dois mundos, militar e civil. O mundo é civil nesse sentido. Existe o sistema nacional de ensino. Existe uma exceção, que é o sistema militar, que é uma coisa. Tá? Mas o militar tende, né, nessa cosmologia institucional, eu não estou dizendo, eu não estou avaliando se é ruim, se não é.
novamente, são construções de identidade. No dia a dia, na vida prática, real, isso tem várias modulações. Mas um depoimento como o General Vilas Boas, que reconhece que aos 49 anos, tinha tido pouquíssima interação, viu? É o mundo da caserna, né? do grupo de amigos, dos companheiros, de uma geração. Eu acho que tem uma dimensão de geração, de turma, que aparece muito presentemente na atual, vamos dizer, conjuntura política nacional, né? Sobre a qual não sou especialista para palpitar, mas acho que tem algum reflexo dessa formação, dessa visão dos mundos, né? E dessa concentração nunca antes vista em termos sociológicos de alto recrutamento de endogenia. Deixa eu perguntar uma última questão, Celso. Essas características que você apresenta do espírito militar brasileiro é uma característica do espírito militar ocidental, ou da América Latina, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, é uma característica específica do Brasil ou é possível extrapolar? Ou existem questões que são gerais, mas tem aquelas que são particulares. Como é isso? Olha, essa é uma questão complexa, eu não teria tanta segurança para falar sobre ela, mas tem alguma visão. Eu acho que, em algum nível, como construção de identidade profissional, fazer parte de algo diferente, isso existe em todo mundo. Agora, o grau em que isso, né, define um modo de vida radicalmente diferente, distinto, né, do mundo civil, dos paisanos, eu acho que o grau disso varia. Nos anos 70, ficou famoso um sociólogo americano, Charles Moscus. Moscus era um sociólogo de Chicago, do Northwestern. Ele lançou uma discussão sobre o modelo que seria um contínuo entre institucional e ocupacional. Ou seja, a instituição militar teria, diferentes países, diferentes contextos históricos, um perfil mais institucional ou mais ocupacional. É uma discussão dos anos 70, mas que foi interessante porque gerou muitos trabalhos comparativos. Ele publicou um livro que eu acho que o título é fantástico, que é The Military, More Than Just a Job, ou seja, mais do que apenas um emprego, ou seja, é um job, como qualquer outro, que vai ter, claro, características de identidade diferenciais, ou é more than just a job, é algo mais, é um modo de vida, é um estar no mundo diferente, né? E países diferentes em determinados contextos históricos e que mudam às vezes, né, enfatizavam mais um modelo institucional ou ocupacional. O Brasil, eu acho que tradicionalmente está mais para o modelo institucional nesses termos do Moscus. E outros mudaram, mas enfim, eu acho que em alguma medida sim. O que vai variar é o grau e intensidade dessa distinção, dessa fronteira entre nós e eles. Em alguns lugares vai ser mais uma ocupação, uma profissão, e outros vai ser mais um modo de vida, uma instituição quase que total, como dizia o Goff, uma instituição total, eu prefiro usar totalizante, tem alguma diferença aqui, mas que dá um mundo que você pode ficar imerso. E aos 50 anos de idade, só ter morado em vilas militares ou prédios militares, seus filhos indo para colégio militar, e a vida ser, né, nesse sentido, muito insulada socialmente, muito isolada, né? E no Brasil, um país de, vamos dizer, tamanho continental, os oficiais ainda, né, servindo em vários lugares para ter uma dimensão nacional, você perde a oportunidade de ter vínculos, né, vamos dizer, civis permanentes ou de longa duração. Então, respondo assim, mas como, vamos dizer, alguém que frequenta há muito tempo nessa área e também colegas de outros países, eu acho que há em algum nível, sim, existe uma construção diferencial em termos de identidade, em outros você pode ver diferença qualitativa, que varia também em função do contexto no qual está inserido. Então, no Brasil, o regime militar é uma coisa, a nova república é outra, né? E hoje acho que a gente está num contexto diferente, né? Eu me aventuro até a palpitar, eu acho que a nova república acabou em termos de periodização histórica, né? Os historiadores fazem, também me considero historiador, além de antropólogo. Aliás, legalmente, agora com a lei da regulamentação, sou formalmente também historiador.
historiador trabalha com periodizações, né? Você pode discutir a periodização, os marcos, né? Mas se a gente for contar que durante 33 anos a Nova República não só não teve essa presença militar ativa na política, e veja só, não é de toda a instituição militar, é de uma parte da instituição militar. Daí tem a ideia partido político, partido militar, que o Rouquier falava, quer dizer, uma parte que age como se fosse um partido político. É uma metáfora, evidentemente. A gente tem 33 anos em que não houve participação militar na política ativa. A gente tem 33 anos e presidentes muito diferentes entre si, Sarney, Fernando Henrique, Lula e tal, mas que compartilhavam, acho eu, em grande medida, uma visão razoavelmente progressista em termos comportamentais, culturais e uma certa tolerância, vamos dizer assim, política, que acho que ficou diferente agora, né? Eu acho que a eleição do Bolsonaro, que é oriundo do mundo militar, embora seja muito mais político do que militar, foi militar o quê? 15 anos, e político mais de 30, quer dizer, mas que faz esses vínculos, né? Sempre com o meu exército, né? A origem militar dele, eu acho que colocou, né, um momento talvez diferente. Talvez a gente tenha que periodicizar, enfim, criar um novo período, né? Que talvez seja esse. Quando é que, depois da Nova República, né, em que todo mundo era progressista, né, Vila? Ninguém era de direita, extrema-direita. Há 30 anos ninguém era, salvo raras exceções. No parlamento brasileiro, o Bolsonaro é uma exceção rara, que, né, vocalizava defesa, né, irrestrita do regime militar. Se você lembrar, o voto dele no impeachment da Dilma foi evocação brilhante USP, o terror de Dilma Rousseff. Quer dizer, era um dos raríssimos que eram de direita, assumidamente. Todo mundo era progressista, né? Hoje não, hoje a gente tem um contexto diferente, né? Inclusive de discussões sobre a Constituição, sobre a democracia, sobre o artigo 142, se há poder moderador ou não. Quer dizer, coisas que pareciam assim, de um passado longínquo, né? Quer dizer, eu acho que talvez a gente esteja inaugurando uma nova fase que eu não saberia como nomear ainda, mas somos, de alguma forma, testemunhas oculares da história. E de uma história na qual, né, diversos militares, numa quantidade, repito, não vista na Nova República, assumiu posições importantes no governo, ou vocaliza através de mídias sociais, ou enfim, de outros meios, opiniões e posições políticas, né? Então, eu acho que tem diferenças, como eu disse, nesse contexto. No meio disso, você tem, acho que um espírito militar que continua, e acho que o livro é válido para entender muitos aspectos, né? Eu citei alguns poucos aí, né? Classificação, questão meritocrática de você, né, ser superior hierarquicamente ao outro e tal. Tem a questão das armas, que eu acho divertidíssimo, né? Infantaria, cavalaria, tem um capítulo sobre os espíritos das armas, o que é que significa você ser de um ou de outro. Então, aqui fazendo a propaganda, né, também do livro, eu acho que ele continua interessante para entender um segmento da sociedade, como o meu orientador na época escreveu, Gilberto Velho, né, antropólogo já falecido, escreveu uma das categorias mais citadas e menos conhecidas da sociedade brasileira. Eu acho que continua, de alguma forma, né, essa avaliação do Gilberto continua válida. Celso, agradeço muito, mas muito mesmo a entrevista que você deu no meu canal. Você colocou questões que são fundamentais. O teu livro virou um clássico, né? O espírito Isso me militar. faz sentir velho. Todas as matérias falam, é um clássico da antropologia, estudos sobre militares. Isso, nossa, estou ficando Mas velho, né? é mesmo, porque realmente você enfrentou um desafio, né, no seu trabalho naquele momento, foi uma coisa extremamente original, porque isso que o Gilberto Velho, e você relembra isso agora na terceira edição, né, é verdade, né, porque se fala e não se conhece, né, algo que muitas vezes no Brasil nós temos um costume muito de falar sobre algo que nós não conhecemos, né, e aí tece grandes explicações, mas no fundo ainda não conhece o objeto, a gente conhece o que está externo ao objeto, né. Então, eu acho que foi muito legal, acho que você colocou questões muito interessantes, e o objetivo do canal aqui, Celso, é justamente esse, né? Nada de panfletarismo, nada de senso comum, como diz o antigo filósofo, que é a filosofia das massas, né? Nada disso. É buscar ver quão complexo é o universo que a gente vive aqui no Brasil, né? E as questões que são colocadas no campo político, econômico, jurídico, de relações exteriores, que nós batemos também bastante nessa tecla aqui. Então, acho que foi muito legal, agradeço muito você ter aceito o meu convite e a tua exposição.
Obrigado, Vila. Prazer falar.